Como você descreveria o modelo full service da agência Saui e como ele beneficia os clientes? A Saui, ela sempre começou full service e tem um motivo pelo qual. Tanto eu quanto o Rafa, nos empregos que a gente teve antes de montar a agência e nas outras experiências, a gente percebeu que os prestadores de serviço, eles acabavam jogando um para o outro, né? Então eu fiz o site, mas eu só fiz o tráfego, eu só fiz o SEO. Então, um jogava para o outro e, no fim, o cliente que ficava sem resultado. Quando a gente começou a agência, o principal para a gente era: vamos entregar resultado. A gente vai se virar para entregar resultado. Então, a Saui começou como uma empresa que fornecia a solução, fornecia o resultado. E desde então, a gente se mantém assim. Não é fácil para o lado da agência, porque a gente tem que acabar sendo especialistas em tudo, né? Então, isso demanda muita energia, muita atualização, muita equipe. Ao passo que, se eu tivesse uma equipe mais focada, a gente seria mais simples de conduzir. Mas pelo foco em resultado e com esse comprometimento com o cliente, a gente sempre teve essa atuação mais abrangente, embora sempre muito específica e especialista em cada um dos trabalhos que a gente faz. Os principais serviços que a gente oferece são os serviços que a gente chama de plataforma, né? Plataforma é tudo que envolve site, aplicativo, hot site, landing page, entre outros. Nós também fazemos toda a parte de tráfego, então a gente faz o orgânico, a parte de SEO, a parte de tráfego pago e outras mídias, que a gente também chama de performance. Nós também oferecemos trabalho de gerenciamento de redes sociais, e aí envolve uma série de serviços dentro desse guarda-chuva também, né? A gente faz bastante campanhas de automação de e-mail marketing. Hoje estamos utilizando bastante chatbots para fazer pré-atendimentos. Os pré-atendimentos, inclusive, bem legais, vale a pena dar uma olhada aí. E basicamente é isso. Mas tudo que envolve a parte de atrair, branding e vendas no meio digital. Como a Saui se mantém atualizada e se adapta às mudanças no cenário de marketing digital? Olha, a parte que eu mais vejo que é muito importante são as partes conceituais realmente. Então, frequentemente a gente vem participando de conferências, como por exemplo a AdTech em Londres, que para mim é uma referência muito interessante em marketing digital. Traz muitos cases para a gente que fazem a gente repensar em como atuar aqui com os clientes. Então, por exemplo, desde 2010 mais ou menos, a gente foi um dos primeiros a trazer o Facebook para os clientes e depois a gente foi trazendo outras novidades, né? Então, assim, os softwares de monitoramento de marca, entre outras coisas. Tudo porque lá atrás tive a oportunidade de participar dessas conferências fora do Brasil, trazer essas informações, né, de forma antecipada. Claro que o Brasil ele é referência em utilização, né, de redes sociais e etc. Mas como as marcas trabalham tudo isso e montam seus projetos, lá fora tem coisas muito legais para a gente se inspirar. Falando da parte técnica, é muito importante que a gente siga sempre os cursos, né, e os certificados dos nossos parceiros, como por exemplo do Google, Amazon, entre outros. Então aí depende um pouco de cada equipe, né? O fato da Saui ser full service tem a ver também com ter uma equipe multidisciplinar, uma equipe mais técnica, uma equipe mais estratégica e criativa. Então cada um deles tem uma diferença aí. Vou até citar uma curiosidade. Uma vez eu fui no Facebook e eu estava conversando com um dos diretores lá na época e eu estava indignado porque tinham mudado muitas coisas, assim, isso faz muito tempo. E aí eu perguntei, eu falei, olha, e aí, como que vocês ficam a par, né, de cada mudança? E aí eles me falaram que realmente nem eles ficam sabendo das mudanças que acontecem dentro da mesma plataforma. Então você imagina a gente saber disso. É muita coisa, é muita informação, a gente tem que ficar a par. E muito também dentro da agência é no dia a dia, né? A gente começa a ver, um passa informação pelo outro. Por isso, inclusive, que a gente mantém o nosso presencial aqui, nosso quartel-general, para que periodicamente a gente possa passar e transmitir essas experiências. Como você entende a importância de se fazer um planejamento estratégico para uma campanha de marketing digital ter sucesso? Bom, vamos lá. Acho que qualquer problema que você quer resolver, você precisa saber qual que é o problema. Então, a parte de planejamento é entender tudo isso, é entender onde é o problema, qual é o problema a ser resolvido. E ponto importante aqui, muitas vezes o que o cliente quer ou ele pede não é de fato o problema que ele quer resolver. Às vezes é o problema que ele está vendo, né? Então, cabe à agência interpretar tudo isso, entender se de fato é esse o problema
E aí sim começar, eu até brinco com o pessoal que é escavar, né? Escavar oportunidades. Então, olhar para a rede social, olhar para Google, olhar para, enfim, para a plataforma e entender o que está acontecendo. Então, analisar o cenário, a segunda etapa é uma etapa muito importante. Por exemplo, a gente já teve cliente que veio aqui para a agência e ele chegou aqui pedindo um projeto com um valor muito mais alto, porque ele entendia que ele estava tendo pouca conversão. Mas para ele, pouca conversão era porque ele tinha pouco tráfego. Quando a gente saiu da reunião, ele comprou um projeto 4 vezes mais barato do que ele pediu, certo? E a gente tem esse tipo de atitude aqui dentro. Ele comprou um projeto 4 vezes mais barato, porque na verdade ele já tinha muito tráfego, porém ele estava tendo muito pouca conversão, uma vez que o tráfego caía no site. E aí detalhes como, por exemplo, 1 segundo a mais que o e-commerce demora para carregar, você perde 7% de vendas, 11% de páginas visitadas, 16% de satisfação do consumidor. Então, são detalhezinhos que no fim das contas vão impactar o seu resultado. Acho que o planejamento aqui no marketing digital para a gente, ele é entender, de fato, alinhar qual é o problema e como chegar no resultado. Nesse meio de caminho, é um processo de escavação ali que a gente vai ter que analisar tudo isso. E é uma coisa que a gente se orgulha muito, que a Saúde faz muito bem, né? De ter essa agência full service, que analisa desde sites, servidor, tráfego, comportamento, entre outros milhares de variáveis aí que te levam até um bom resultado. Como a inteligência artificial está impactando o marketing digital e quais são os benefícios para os clientes? Nossa, inteligência artificial está impactando o mundo como um todo e é até interessante. Eu estava até no evento da Amazon agora e fiquei surpreso com o quanto realmente isso está impactando em todos os sentidos. Mas falando de marketing digital, né? O que eu acredito? Acredito que os processos que são mais braçais, então, por exemplo, editar uma foto, compilar um dado, compilar um conjunto de informações ou criar um calendário e etc. O que acontece? Isso tudo está cada vez mais processado por uma inteligência artificial. Antes, um designer, por exemplo, ele passava muito tempo editando uma foto. Hoje você consegue dar um prompt, né, muito facilmente e fazer uma edição mais do que perfeita. A mesma coisa com compilação de dados e etc. Eu acredito que os profissionais vão ter que mudar, né, muito, tanto para aprender esses prompts, quanto para entender que, no fim do dia, os profissionais eles vão trabalhar muito mais na parte estratégica. Então, o prompt, o que ele é? Nada mais do que seguir um comando, é um comando, né? Então, para você fazer o prompt, você precisa pensar o que você quer. Muitos profissionais já saíam fazendo, né? Era um processo intrínseco aí à ação. Hoje você vai ter que planejar muito bem, você vai ter que pensar muito bem antes de fazer. E eu acredito que isso vai dar uma riqueza tão grande para o cliente, quanto até para o colaborador. Porque quem estiver fazendo esse prompt, ele vai ter que ter a consciência que ele precisa parar para pensar, para planejar antes de fazer. Então esse lado criativo aí e também estratégico e etc. vai ser muito positivo em todos os sentidos. Nós vamos economizar muito tempo de braço, né? Imagina que assim, hoje nós estamos falando que essa intervenção das inteligências artificiais, para mim ela está tão grande quanto uma revolução industrial. Você fazia algo manual e aí você pega isso que você fazia manualmente, cria um molde e aí uma máquina replica. A inteligência artificial, devido às proporções, é mais ou menos a mesma coisa. Você cria um prompt onde a máquina ela executa. Então, eu acredito que vem muita coisa por aí. Muita coisa boa por aí. Se para o Facebook é ruim atualizar, imagina para um cliente. Sim, sem dúvida. E para a agência também é. Por isso que muitas agências vendem os produtos, vendem para o cliente, oferecem para o cliente o que eles vendem. Então, olha, eu faço tantos posts, eu faço isso, faço aquilo. Ou seja, o que eu estou oferecendo para você é isso. Nós aqui na Saúde, a gente tenta entender o que o cliente precisa e monta um projeto para ele, onde a gente vai fazer de forma personalizada, entendendo o resultado que ele quer. Não que a Saúde quer vender, não que a agência quer vender, mas sim onde você quer chegar. E aí, com isso, a gente monta de forma atualizada, ou seja, a cada projeto, a cada cliente que a gente pega, a gente monta de forma atualizada, estudando o que a gente entende que tem que estudar. É um processo que eu chamo muito de escavação. Quando a gente está montando um projeto, esses projetos,
a gente tem que entender, aliás, com a minha formação de design, né? Design, você tem que entender qual o problema que você quer resolver. Então, essa é a premissa. Partindo disso, como que você vai resolver ele? Né? Então, acho que é um pouco disso. Acho que talvez uma das formas onde a gente também se atualiza bastante, montando esses novos projetos. Como compreender o comportamento do consumidor digital ajuda a montar as estratégias de marketing? Comportamento do consumidor digital. Bom, vamos lá. Primeiro, o consumidor é consumidor. Se ele é digital ou não, acho que isso já passamos dessa fase, né? O consumidor ele está na loja, está procurando online ao mesmo tempo, enfim. Mas o que a gente tem muitas ferramentas para entender, né? Externamente, a gente tem como avaliar as demandas de busca, por exemplo, em ferramentas como o SEMrush, no próprio Google, entre outras. E internamente, por exemplo, vamos supor que eu tenho um e-commerce, eu consigo entender aí, tanto do lado dos meus anúncios, né, quais convertem mais, onde, quais variações, fazendo testes AB e etc., quanto também dentro das páginas. Então, o que converte, o que não converte, também fazendo testes AB. Então, eu brinco que, assim, brinco não, né, é uma brincadeira séria, mas o que eu falo é o seguinte, quando a gente vai fazer esse tipo de performance, né, nós temos que isolar as variáveis e criar situações para que, de fato, a gente possa ter significância estatística correta, aplicando os testes AB, né, e as condições corretas para que os testes também sejam válidos. E é um processo de escavação, né, é um processo de criar hipótese, criar uma solução e testar, tá? Então, é muito importante, inclusive, porque para chegar nesse nível de performance que a gente sempre fala aqui, é só assim.